trazer uma mensagem que o Senhor nos deu. Eu vou ver se eu falo baixo aqui para ver se a garganta não pifa, né? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, dá para o livro de Eclesiastes. O nosso tema que nós vamos conversar hoje é um texto muito conhecido, muito usado, né? Tanto nas diárias da vida, como nas redes sociais, como usado como frases de efeito, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Os irmãos vão ver daqui a pouco, quando nós começarmos a desenvolver o tema, de que esse versículo 1 do capítulo 3 traz duas frases que muitas vezes a gente pensa que são frases muito parecidas ou iguais, mas que nós vamos ver que elas trazem uma conotação bem profunda daquilo que a gente quer analisar. Nós vamos ver que o pregador, que aqui o escritor desse livro aqui, que é o terceiro livro que ele escreveu, foi o rei Salomão. E Salomão, ele já começa no versículo, no capítulo 1, do versículo de 1 ao 3, que esses três versículos funcionam como se fosse uma abriada de todo o pensamento que Salomão quis colocar, especialmente dentro desse livro, né? No capítulo 1, depois nós vamos para o capítulo 3. No capítulo 1, começa dizendo assim: palavra do pregador, falando Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. E no versículo 2 do capítulo 1, é meio que uma síntese, um abre-alas de todo o pensamento dele nesse livro. Ele diz assim: vaidade de vaidades. A origem dessa palavra vaidade, se você for para o original, para a origem dessa palavra, quer dizer coisa oca, ou seja, coisa sem substância, coisa sem recheio. O alimento que eu mais aproximo de uma coisa de vaidade, de uma coisa oca, é um xilito. Xilito dos xilitos. Ou seja, o xilito não é nada. Xilito não tem nutriente, não tem substância. Então é o alimento que eu mais me aproximo de uma coisa oca. E aqui Salomão, vocês vão ver no desenvolvimento da pregação, Salomão vai dizer que a vida dele, depois de tudo que ele passou, se tornou uma coisa oca, como a vida de muitos de nós no século 21, oca, vidas xilito. E nós vamos trazer esse exemplo de Salomão do século que foi escrito até hoje, estabelecendo um paralelo entre a vida de Salomão depois de tudo que ele viveu e a nossa vida de xilito hoje. Por que Salomão tem essa vida pouca que ele chamou vaidade das vaidades? E aqui, se os irmãos leram o livro de Eclesiastes, vão ver que Salomão falou desse tema, vaidade das vaidades, várias vezes. Ele fez várias afirmações e reafirmações do que seja uma vida oca. E ele diz ao longo de todo o livro
por que é que a vida dele, que era uma vida que era para ter tanto significado, se tornou uma vida oca? A pergunta que ele fez lá, talvez seja a pergunta que muitos aqui de nós faz hoje. Por que é que nossa vida, que era para ser cheia, esplendorosa, é oca? E aqui eu posso colocar como sinônimo de uma vida oca, de uma vaidade das vaidades, quando a gente é infeliz, por exemplo. Quando a nossa vida não tem significado, por exemplo. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, demora a dormir porque a gente fica pensando, coloca um bocado de abobrinha na cabeça, pensando por que a nossa vida é desse jeito. Igual aqui está lá em Ageu capítulo 1, quando diz que, olha, vocês são infelizes porque vocês buscam as casas apaineladas, vocês comem e não ficam satisfeitos, vocês bebem e não ficam saciados, vocês vestem e não ficam aquecidos, dando todo o significado de uma vida de vaidade. Então o pregador ele diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Aí no versículo 3 ele diz assim: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol. Ele está dizendo: o cara trabalha, recebe o dinheiro, então junta, tem dinheiro no banco e não é feliz. Aí ele vai procurar saber por que é que esse tipo de coisa. Então, nós vamos lá para o capítulo 3 e vamos estudar só esses 8 versículos e depois a gente vai para outros textos e outras etapas. No capítulo 3, versículo 1, que é um texto bastante conhecido, Salomão diz assim: tudo tem seu tempo determinado. E aqui embute algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Tudo tem seu tempo determinado. E nós vamos ver que a partir do momento que a gente dissecar sobre esse versículo primeiro e nós entendermos e colocarmos no nosso coração, é que nós vamos buscar a verdadeira felicidade, é que nós vamos buscar significado para nossas vidas. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 2: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar ou derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar ou de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Irmãos, aí, se vocês perceberem aí nós temos 28 tempos, ou nós temos 14 pares de opostos. Quando ele diz tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, à primeira vista parecem não ter sentido essas palavras, parecem ser contradições da vida, parecem ser palavras paradoxais, mas tudo que foi dito nessas palavras, elas podem ser colocadas numa fase correta de existência. Todas essas
28 estações, essas 14 estações com 28 palavras, elas podem ser usadas perfeitamente em todas as fases da nossa vida. É possível em todas as fases da nossa vida a gente passar por todos esses tempos aqui. Vai ter tempo na nossa vida em que a gente vai ter que morrer, não necessariamente da morte física, mas a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas que nós julgávamos importantes durante a nossa trajetória, que a vida nos foi ensinando, de que essas coisas nós temos que desapegar para poder crescer. Ao longo da vida, ao longo da maturidade, ao longo da existência, você vai percebendo que tem coisas que você tem que deixar para trás para poder ser feliz. Tem coisas que você vai ter que fazer OLX, você vai ter que desapegar para poder ser feliz. Então você vai ver também que vai ter tempo de plantar, vai ter tempo em que você jogou a semente na terra, mas vai ter que adubar, ou vai ter que aguar, vai ter que ter paciência para aquela semente quebrar a dormência e nascer. Entram outros elementos de paciência. Também aqui o autor fala tempo de matar e tempo de curar. O matar aqui, logicamente, não está falando da transgressão dos 10 mandamentos, não. Está falando no mesmo sentido que tem coisas que você vai ter que matar na sua alma para você poder crescer. Tem coisas que você vai ter que arrancar da sua vida, como fala aqui no versículo 2. Vai ter tempo também que você vai ter que derrubar barreiras para poder amadurecer. Tem relacionamentos infrutíferos que um dia você vai ter que deixar para lá para você poder colher os frutos. Você podia muito bem numa fase da vida não querer deixar, mas depois vai ver que vai ter que querer deixar, matar aquele tipo de coisa para você poder crescer como pessoa. No versículo 4 aqui também, do capítulo 3, fala que outro paradoxo: há tempo de chorar e tempo de rir. As duas coisas são boas, quando colocadas nas perspectivas corretas. No velório é lugar de chorar, mas numa comemoração é lugar de rir. Então cada coisa é colocada no seu lugar para o seu aprazimento, para o seu prazer. E a maturidade traz exatamente esse tipo de discernimento, de usar os paradoxos da vida, que aqui fala em 28 paradoxos, de usar os paradoxos da vida para o seu crescimento. Da mesma forma aqui também tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. A maturidade é que nos ensina a pegar esses valores paradoxos e usar no momento correto. Veja, daqui para o final da minha pregação, da nossa pregação, nós vamos falar muito desses temas paradoxais que a maturidade nos ensina a colocá-los na perspectiva correta. O que é uma pessoa que amadurece? É uma pessoa que pega valores aparentemente conflitantes, contrastantes e coloca-os na perspectiva correta para o seu crescimento pessoal. Aqui também fala no versículo 5 do capítulo 3, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Logicamente que o autor está falando sobre a vida dele, mas tudo que eu estou falando aqui, do que Salomão está dizendo, aproveita para a nossa vida. No versículo 5 ainda, ele diz, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Aí você poderia perguntar, como é possível alguém não querer um abraço?
É possível. Vai chegar uma hora na sua vida que tem determinadas atitudes do outro que você não vai poder comungar. Uma pessoa que fez uma atitude errada, se você comungar, se você abraçar naquele momento, dependendo da hora, você está sendo cúmplice. Então essa não é a hora de abraçar. A hora de abraçar é quando a pessoa está, por exemplo, no leito da dor. Quando a pessoa está precisando de um ombro amigo. Que uma pessoa está precisando de solidariedade na hora do pranto. Aí é hora de abraçar. Mas tem hora que o abraço pode funcionar como uma cumplicidade má, que faz com que aquela pessoa abraçada se torne pior do que se não tivesse sido abraçada. Por isso que o pregador, o rei, diz assim: há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Ele também diz no versículo 6 que há tempo de buscar e tempo de perder. O que é que isso quer dizer? Às vezes, um relacionamento, uma amizade, aquela pessoa que foi embora nunca foi seu amigo. Um falso sentimento estava dominando vocês dois, fazendo com que estivesse havendo um abraçar tóxico. Por isso que o rei diz que esse tempo de perder é exatamente nessa conotação. Também ele fala no versículo 6 que existe tempo de guardar, existe tempo de deitar fora. No versículo 7 ele diz: existe tempo de rasgar e tempo de costurar. Existe tempo de estar calado e tempo de falar. Talvez dessas 28 exceções, 14 paradoxos, esse aqui, tempo de falar e tempo de calar, seja o mais nevrálgico. Não é à toa que a Bíblia dedica várias de suas passagens sobre a questão da língua. Se você for olhar um versículo célebre sobre essa questão, está lá no livro de Tiago. Gostaria que vocês abrissem para lá, para a gente falar especificamente sobre esse. Tiago, quando ele fala sobre a questão de falar, você vê onde é que está esse versículo aqui? Que ele fala sobre todo homem seja, pois, pronto para falar. Deixa eu ver aqui onde é que está, fugiu agora o versículo. Se os irmãos encontrarem, podem me falar. Todo homem esteja pronto para falar, tardio para irar, tardio para falar e tardio para irar-se. 1,19, exatamente, valeu meu filho, 1,19. Tiago diz assim: olha, saber estas coisas, meus amados irmãos, falando sobre o tempo de falar e tempo de calar. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quem ouve muito erra pouco. Quem fala muito, tem uma frase, diz que
dá bom dia a cavalo. A Bíblia diz também que o tolo, por muito conversar, ele se perde. E aqui no versículo 19, ele diz assim: todo homem seja pronto para escutar, demore para falar, porque a partir do momento que você demora para falar, que você está pronto para ouvir, você é tardio para se irar. Dentro daquilo que Salomão fala em Eclesiastes capítulo 3, no final desse versículo aí, ele diz assim: olha, há tempo de estar calado e tempo de falar. E não é à toa que nos versículo 8, junto com o tempo de estar calado e tempo de falar, ele fala também em tempo de guerra e tempo de paz. Assim como Tiago 19 fala que um homem que muito fala, ele facilmente se ira, trazendo a guerra, aqui também o pregador diz que um homem que tempo de estar calado e tempo de falar está ligado à questão de guerra e questão de paz. Ainda dentro dessa questão de tudo tem o seu tempo determinado, e falando sobre o rei Salomão, aqui nós temos algumas coisas a considerar que são muito importantes sobre a questão das fases da vida de Salomão, que pode levar para a nossa vida. O rei Salomão, ele escreveu 3 livros: o livro de Cantares, que é o Cântico dos Cânticos, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. E esses 3 livros de Salomão correspondem a 3 fases da sua vida. No livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, em que ele relata a vida amorosa dele e de Sulamita, é a fase da vida de Salomão em que é a fase da curtição, da paixão, da juventude, do vigor. E todos nós, antes de chegarmos em Eclesiastes, que é o final da vida, o outono da vida, passamos por essa fase de curtição, por essa fase, no caso de Salomão, essa fase de Dom Juan, de poesia lírica. Em Cantares, nós vamos ver que nós temos lá um rei entusiasmado, com o coração cheio de amor para dar, cheio de vigor, focado na beleza humana e no amor conjugal. Salomão, em Cantares, estava no começo da sua vida. Foi uma fase da sua vida. Por que eu estou trazendo Cantares de Salomão como primeira fase da vida de todos os seres humanos? Porque todos nós aqui, todos nós, já tivemos a nossa fase de Cantares, já tivemos a nossa fase de vigor, de começo da vida, de curtição, que no capítulo 3, versículos 4 e 5 diz assim: tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de amar. Nós já tivemos essa fase, principalmente quando nós namorávamos no tempo das tertúlias, que eu alcancei as tertúlias. A tertúlia, o que é isso, né? Betinho sabe o que é, Betinho? Não. Sabe não. Então nós tivemos a nossa fase de Cantares. Estávamos com todo o gás. O problema não é ter a fase de Cantares, é o que se faz na fase de Cantares. É o que Salomão fez na fase de Cantares, que daqui a pouco ele vai relatar o que foi. Então nós tivemos,
como Salomão teve, a fase de Cantares. Depois, um pouquinho de água aqui. Depois, Salomão teve a fase de Provérbios. Quando Salomão escreveu o livro de Provérbios, que é a segunda etapa da vida dele, que nós podemos chamar de juventude de Salomão. Nessa fase, é a fase de amadurecer, construir, assentar, querer casar, se preparar para casar. É a fase da mão na massa, é a fase da consolidação. No caso de Salomão, o livro de Provérbios foi a fase em que Salomão estava em pleno vigor, em plena forma no tempo que era rei. Foi a época que Salomão recebeu, por exemplo, a visita da rainha de Sabá, em que Salomão era quietado por todos os reinos da terra, por os reis da terra, por causa da sabedoria dele. É o que no capítulo 3 de Provérbios diz: tempo de plantar, de edificar, de guardar. É na juventude que a gente trabalha e procura guardar. É na juventude, é nos provérbios que a gente constrói, guarda e aprende para poder usar bem na fase de Eclesiastes. Provérbios, ou a juventude, ou a fase de amadurecer, é um avant-première, é um preparo para Eclesiastes. E vocês vão ver que Salomão fez tanta bobagem na fase de Cantares, na fase de Provérbios, que em Eclesiastes ele olha para trás e diz assim: fiz muita besteira, podia ter sido assim, mas não foi. É a fase de Provérbios. E finalmente chega a fase de Eclesiastes, que é a velhice, o tempo de coser, o tempo de pensar, o tempo de refletir. Eclesiastes foi escrito no outono da vida de Salomão. É um livro, Eclesiastes, filosófico, melancólico e reflexivo. É o livro de Eclesiastes, mas com muitas lições para a gente. Bom, Salomão aprendeu na velhice que a beleza e o vigor de Cantares, a utilidade de Provérbios só fazem sentido se o Senhor estiver à frente. Tudo que nós fazemos quando temos vigor da juventude ou de adolescente, tudo que a gente tenta construir quando jovem, amadurecendo, se o Senhor não estiver na frente, se transforma em melancolia, em arrependimento por coisas que nós deveríamos fazer e não fizemos. Isso aí, sobre o que aconteceu entre Cantares, Provérbios e Eclesiastes, está sintetizado em Eclesiastes capítulo 2, versículo 4. Por favor, passe para lá para a gente ver. Isso aqui é a síntese de uma pessoa reflexiva e melancólica por coisas do passado que deveriam ter sido diferentes. Eclesiastes 2, 4. Veja o que é que Salomão diz. Vê se serve para nós. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Tudo de um homem rico do Oriente. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, que era uma grande riqueza do Oriente,
e tive servos nascidos em casa. Também possui bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram. Bota aí, comprei carro, comprei fazenda, comprei terreno, comprei uma casa em Alphaville, comprei diga aí um carro chique aí, uma Ferrari, juntei muito dinheiro no banco, tenho muito dinheiro aplicado. Então isso tudo pode ser colocado para hoje. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouro de reis, de províncias, provime de cantores, cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres, 700 concubinas e 300 mulheres, 1000. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Além de tudo, ainda tinha sabedoria, né? Tudo quanto desejaram os meus olhos, não neguei, nem privei do coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas canseiras. Isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo isso era xilito. Eu botei xilito, mas você pode considerar que tem comida pior que xilito. Pepino, miojo, né? Tudo era vaidade, e correr atrás do vento e não alcançar nada, não conseguir nada, e nenhum proveito havia debaixo do sol, ou seja, nada. Por quê? Porque estava sem Deus, estava sem consistência. Então, o que foi que aconteceu no final de Eclesiastes? O que foi que aconteceu no final da vida de Salomão? Ele não aproveitou nada que ele tinha feito debaixo do sol. A única coisa que ele ficou no final da vida foi o amadurecimento que ele conseguiu por causa das experiências do passado. Foi ele ter reconhecido os erros do passado. Foi a partir de agora ele querer construir algo que ele não construiu quando tinha forças para isso. E agora no final da vida, com 65 anos, porque tem muito mais, o que restou para ele foi essa construção, esse amadurecimento, esse olhar para trás, esse experimento de coisas boas e ruins. Salomão aprendeu no final da vida em Eclesiastes a não ficar mais lamentando nem remoendo o passado, mas aprender com a caminhada. E isso é uma grande vitória, mesmo que você tenha errado no passado, que a caminhada tenha sido ruim, mas você não remoer no passado é uma grande vitória. Remoer do passado é ruim para quem é novo, para quem é médio e para quem é velho. Remoer o passado é sinal de derrota. Não é aquela história de dizer que quem vive de passado é museu, não. Quem vive de passado é depressivo. E depressão é uma doença grave. É quem remói o passado. Se você puder dizer assim, qual é o sinal de uma pessoa que tem depressão? Remói o passado. Nós só podemos nos libertar como Salomão se libertou, e a vitória dele não foi as riquezas que por acaso ele tenha juntado, os relacionamentos pelos quais eles tenham cultivado, mas a grande vitória de Salomão no final da vida foi ter se recuperado em termos de amadurecimento, foi deixar de remoer o passado, foi perceber que tudo, absolutamente tudo na experiência humana, nesse plano horizontal, é cíclico e passageiro, como diz Jó 14:1. O homem nascido de mulher vive
breve tempo cheio de inquietação. Essa consciência da nossa finitude, essa consciência da nossa fragilidade, essa consciência de que um pequeno vírus ou uma pequena bactéria pode nos matar, pode nos derrubar, essa consciência de que estamos respirando hoje, mas amanhã podemos estar dentro de um caixão, essa consciência da nossa fragilidade é o que nos faz amadurecer. Quando Eclesiastes diz: tempo de nascer, de plantar, de rir, de ajuntar, de abraçar, de buscar, são lições que Deus dá para a nossa restauração. Quando também ela diz tempo de morrer, de arrancar, de derrubar, de chorar, espalhar pedra, de se afastar, não são punições, mas são engrenagens que azeitam o nosso crescimento. A vitória do fim da vida não é dinheiro no banco. A vitória do final da vida é estar maduro. Essa é a vitória, e não depende de idade, depende de aprender com as experiências. Maduro. Quando é que nós podemos considerar uma pessoa madura? É quando uma pessoa vê o passado como um passivo e não como um ativo. O passado passou, apagou-se não, mas o passado são tijolos que eu uso para a minha construção futura. Amadurecer é não lembrar do passado com amargura, é lembrar do passado como algo construtivo. Foi isso que Salomão fez aqui. Nós já estamos encerrando, viu? Salomão, ele percebeu que, finalmente, ele percebeu que, tem vários versículos lá na frente. Primeiro, não dá para agradar todo mundo. Não dá. Quem tenta agradar todo mundo termina desagradando também a si mesmo. Salomão também percebeu que se alguém falar mal de você, na esmagadora maioria das vezes, o que a pessoa fala mal de você diz muito mais sobre ela do que sobre você. Outra coisa que Salomão percebeu é que nós não precisamos estar nos justificando e nos defendendo o tempo todo. Deus é que nos defende. Salomão também disse que aprendeu que quando alguém diz que isso fique entre nós, nunca fica. Segredo de 3, só matando 2. E a gente aprende com isso no final da vida, viu? E Salomão, no final da vida, no ocaso da vida, no outono da vida, finalmente Salomão, depois de passar por tudo, aprendeu de que Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Deus cumpre todos os seus propósitos no tempo perfeito. Se hoje é tempo de silêncio, Deus está trabalhando. Se é tempo de luta, Deus está te formando. Se é tempo de alegria, Ele está confirmando o que Ele prometeu. Assim é Deus. E para a gente encerrar e lhe declarar maduro de acordo com as Escrituras. Primeiro, para que a gente amadureça com sabedoria e com saúde, a gente precisa internalizar o que está lá no Salmo 139.
Um dos maiores pavores que nós temos é de morrer. Por quê? Isso é à toa? Não. Porque o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Por isso nós temos tanto pavor da morte. Mas nós devemos internalizar para sermos declarados maduros, de que nós estamos, os nossos dias estão contados. E essa é uma questão factual. A Bíblia diz que, lá em Salmo 139:16, que antes que o Senhor tivesse visto a substância ainda informe, no livro dele, todos os meus dias já estavam contados. Não tem o que fazer. Se você vai viver 50 anos, de acordo com o livro de Deus, multiplique 50 vezes 365, que é o que você vai viver. Então não adianta a gente estar pensando em ouro, quanto será que o Senhor sabe. E graças a Deus a gente não sabe. Porque já imaginou, se a gente soubesse quando ia morrer, a contagem regressiva? O cara já endoida, sabendo quando não vai morrer, avalia quando souber que vai. Então é uma questão emocional e factual. Nossos dias estão contados. Também outro, esteja maduro. Não adianta sofrer por coisas que nós não temos controle. Mateus 6,27 diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Um côvado, sabe quanto você tem? É 45. Daqui para cá. Um côvado é 45 centímetros. E a Bíblia diz que você não pode acrescentar 45 centímetros ao curso da sua vida. Terceiro, Deus tem bons pensamentos sobre nós. Jeremias 29 diz que eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você quer. Jeremias 29:11. E finalmente, Deus ainda dá mais do que precisamos. Lá em Efésios 3:20, que eu já li esse texto aqui algumas vezes, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Então, irmãos, esse é o caminho da maturidade. Esse é o caminho que Salomão conseguiu trilhar na sua vida, desde Cantares, passando por Provérbios até chegar em Eclesiastes. E a nossa vida aqui, nós temos essas estações. Aqui hoje nós temos Luciana, Edinha, todos aqui temos essas estações. Nós passamos por Cantares, depois passamos por Provérbios e agora provavelmente estamos em Eclesiastes, né? E Deus quer que essa nossa transição, essas estações da vida sejam boas passagens, que nós sejamos felizes com essa maturidade que o Espírito Santo nos dá. Oremos. Senhor, Deus de misericórdia, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu poder. Nos ajuda, Senhor, a passarmos bem pelas estações dessa vida. Muito obrigado, Senhor, nos guia. Muito obrigado por essa consciência espiritual que o Espírito Santo nos graciosamente nos doa. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Tem música?